Olhos de Serpente, o assassinato programado de Charlie Kirk e o retorno de Saturno. O que você verá agora não é coincidência, é padrão, é programação. Em 10 de setembro de 2025, Charlie Kirk foi assassinado. Mas o que poucos perceberam é que esse evento carrega paralelos perturbadores com o filme Snake Eyes, Olhos de Serpente, lançado em 1998 e estrelado por Nicolas Cage. Um thriller conspiratório ambientado durante uma luta de boxe, onde um personagem chamado Charles Kirkland é morto em meio a uma trama política encoberta por espetáculo. Charles Kirkland, Charlie Kirk. A semelhança nominal é apenas o começo. A luta no filme acontece exatamente em 10 de setembro, a mesma data, o mesmo nome, o mesmo contexto de tensão política mascarada por entretenimento. E onde foram feitas as filmagens? No Trump Taj Mahal Hotel e Cassino, um local carregado de simbolismo, poder e narrativa. Mas há mais. O nome do assassino no filme? Tyler, o mesmo nome que aparece ligado ao caso real. Uma justaposição de elementos que não pode ser ignorada. Isso não é apenas arte imitando a vida, é arte antecipando a vida. Essa é a essência da programação preditiva, a teoria de que obras de ficção são usadas para preparar o inconsciente coletivo para eventos futuros, como se o roteiro já estivesse escrito e nós apenas encenássemos. A serpente, símbolo ancestral de engano e revelação, torna-se aqui metáfora central. Olhos de serpente não são apenas olhos atentos, são olhos que veem além, que revelam o que está oculto sob o véu da normalidade. O entrelaçamento entre cinema, política, assassinato e espetáculo não pode ser descartado como acaso. O filme se transforma retroativamente em um espelho profético e o real, por sua vez, parece encenar uma ficção já conhecida. Em tempos de colapso institucional e crise simbólica, até mesmo a arte comercial se torna campo de batalha hermenêutica. Snake Eyes, com sua estética no ar e trama conspiratória, ressurge como um texto profético, não por prever o futuro, mas por revelar os padrões que o futuro insiste em repetir. Charlie Kirk não é apenas um nome, é um signo, e o signo, como sempre, exige interpretação. No pôster oficial do filme Olhos de Serpente, Nicolas Cage aparece em destaque, encarnando o policial Rick Santoro. Mas o que chama a atenção não é apenas o olhar penetrante, é o gesto, a mão piramidal, um símbolo carregado de significados esotéricos frequentemente associado a sociedades secretas, estruturas de poder invisível e narrativas de controle. Esse gesto não é aleatório. Ele funciona como um portal visual para o universo simbólico do filme, uma trama de conspiração, assassinato e manipulação encoberta por espetáculo. E é aí que tudo começa a se entrelaçar. O filme, lançado em 1998, parece antecipar com precisão inquietante o assassinato de Charlie Kirk, fundador do movimento conservador Turning Point USA, morto a tiros em 10 de setembro de 2025, durante um evento na Utah Valley University, dirigido por Brian De Palma, o mesmo que já havia explorado conspirações em Blowout, Um Tiro na Noite, com John Travolta. Snake Eyes começa com um assassinato político durante uma luta de boxe. A data, 10 de setembro. O alvo, o secretário de defesa, Charlie Kirkland, interpretado por Joel Fabiani. O nome, a data, o cenário esportivo, tudo se alinha com o evento real. Coincidência ou programação preditiva? Rick Santoro, o protagonista, mergulha numa investigação que revela uma rede de corrupção e encobrimento. O espetáculo público, a luta, serve como cortina para operações clandestinas. Assim como o evento universitário, onde Kirk foi morto, serviu de palco para algo muito maior. Logo nos primeiros segundos de Olhos de Serpente, lançado em 7 de agosto de 1998, a data de 10 de setembro é cravada como o dia da grande luta entre Lincoln Tyler e Ruiz. Mas essa não é uma simples luta de boxe. Ela é anunciada como o executador da cidade atlântica, um título que carrega peso simbólico, violência, espetáculo, julgamento, destino, tudo condensado em um único evento. Essa escolha de data não é neutra, ela reverbera.
10 de setembro de 2025, Charlie Kirk é assassinado. O mesmo dia, o mesmo pano de fundo de tensão política, o mesmo véu de normalidade encobrindo algo muito maior. A coincidência entre o filme e o evento real não parece acidental, parece arquitetada. Estamos diante de uma engenharia simbólica, uma narrativa que se estende além da tela, além da política, além do tempo. A luta no filme é o gatilho para uma conspiração. O assassinato de Kirk no mundo real parece seguir o mesmo roteiro. Lincoln Tyler, o lutador. Tyler Robinson, o alegado atirador. Os nomes se cruzam, as funções se espelham. Um executa no ringue, outro é acusado de executar fora dele. Mas será que ambos são apenas peças? Personagens de um script oculto? A cidade atlântica, palco da luta, é mais do que um local. É símbolo de decadência, de jogos de poder, de máscaras sociais. Assim como a universidade onde Kirk foi morto, um espaço de ideias, mas também de encobrimento. Outro ponto de convergência que não pode ser ignorado é o ciclo astrológico de Saturno, o chamado retorno de Saturno. Esse ciclo, que ocorre entre 27 e 29,5 anos, é conhecido por marcar períodos de encerramento, colheita e reestruturação profunda. É quando o tempo cobra sua fatura. É quando o karma retorna. Do lançamento de Snake Eyes em 1998 ao assassinato de Charlie Kirk em 2025, temos exatos 27 anos, o início do retorno, o início do julgamento. Na astrologia tradicional, o retorno de Saturno é o momento em que estruturas são confrontadas, verdades ocultas emergem e o indivíduo, ou a coletividade, é forçado a amadurecer. Saturno é o planeta da disciplina, do tempo, da responsabilidade, mas também é o senhor do karma. Ele não esquece, ele apenas espera. A coincidência entre esse ciclo, a data da luta no filme e o evento real de 2025 sugere que não estamos apenas diante de uma sequência de fatos. Estamos diante de uma narrativa multidimensional que opera no plano simbólico, astrológico e histórico. Tudo isso forma um mosaico de signos, um tabuleiro onde tempo, poder e espetáculo se entrelaçam, uma dramaturgia do destino, onde cada elemento parece cumprir uma função ritual, revelando ou ocultando a verdade, conforme o olhar que se lança sobre ela. E talvez seja isso que Olhos de Serpente sempre quis nos mostrar, que o espetáculo é apenas a superfície, que o verdadeiro jogo acontece nas sombras, e que, quando Saturno retorna, não há como escapar do script. No filme, o secretário de defesa, Charlie Kirkland, é morto por um tiro certeiro no pescoço. Um golpe rápido, preciso, quase ritualístico. A câmera foca no impacto, na queda, no caos que se segue. Mas o detalhe é claro: o pescoço é o ponto de ruptura, o local onde a voz é silenciada, onde o poder é cortado. Nos vídeos do assassinato de Charlie Kirk, o padrão se repete. O impacto, segundo testemunhas e imagens analisadas, ocorre na lateral do pescoço. A semelhança anatômica entre os dois eventos é perturbadora. E mais ainda, há quem especule que o ferimento não foi causado por um projétil convencional, mas por um detonador remoto, uma tecnologia de execução silenciosa, invisível, precisa. Essa hipótese levanta uma questão inquietante. Estaríamos diante de uma execução cirurgicamente planejada, encenada para parecer espontânea, um assassinato que segue um roteiro, onde o verdadeiro autor permanece oculto, como no filme, onde a investigação revela que o crime é apenas a ponta do iceberg. O pescoço, na simbologia esotérica, representa a ponte entre a mente e corpo. Cortá-lo é interromper o fluxo, é silenciar, é dominar. A repetição do gesto, no filme e na realidade, sugere mais do que coincidência, sugere intenção ritualística, um padrão que se repete com precisão milimétrica, como se o tempo, o espaço e o corpo fossem coordenados por algo maior, algo que escreve histórias antes que elas aconteçam. E quando o pescoço é atingido, o que se quebra não é apenas o corpo, é o elo, é a conexão, é a voz. As conexões entre Olhos de Serpente e o universo político de Charlie Kirk tornam-se ainda mais densas quando se observa o cenário e os personagens da obra. Parte do filme foi filmada no Trump Taj Mahal Hotel e Cassino, em Atlantic City, um dos empreendimentos mais emblemáticos de Donald Trump, símbolo máximo do cruzamento entre espetáculo, fortuna e poder. Essa escolha de locação não é casual.
Ela inscreve o filme em uma paisagem de excessos, onde o luxo encobre a corrupção e o jogo, literal e simbólico, torna-se metáfora da política. O cassino, com suas luzes, apostas e ilusões, representa o palco onde decisões são tomadas longe dos olhos do público, onde o destino é negociado em silêncio. Charlie Kirk, figura central da direita americana e fundador do Turning Point USA, era um apoiador declarado de Trump. O fato de sua morte ecoar um filme ambientado em um espaço diretamente ligado ao presidente que ele defendia adiciona uma camada de ironia simbólica ou de precisão ritualística. O personagem Gilbert Powell, interpretado por John Hurt, foi inspirado em Donald Trump. Powell é o magnata que opera nos bastidores, financiando agendas, moldando narrativas, manipulando resultados. Ele não aparece como vilão explícito, mas como arquétipo, um empresário que transforma a política em espetáculo e espetáculo em controle. Sua presença no filme reforça a ideia de que o filme não é apenas uma trama de conspiração, é uma alegoria sobre o poder, sobre como ele se move, sobre como ele se oculta, sobre como ele se revela, não nos discursos, mas nos gestos, nos cenários, nos símbolos. E quando o palco é o Taj Mahal, quando o nome é Kirkland, quando o gesto é piramidal, quando o tempo é Saturno e quando o corpo cai no mesmo dia, não estamos mais falando de coincidência, estamos falando de engenharia da percepção, de uma dramaturgia que atravessa décadas, personagens e realidades, uma narrativa que nos convida ou nos obriga a ver com olhos de serpente. Outro elemento simbólico que reforça a atmosfera de serpente, engano e revelação é o famoso Snake Poem, o poema da serpente, frequentemente recitado por Donald Trump em seus discursos. Em 24 de fevereiro de 2018, durante a CPAC, Conferência de Ação Política Conservadora, Trump mais uma vez declamou o texto, uma adaptação do poema escrito originalmente por Oscar Brown Jr. em 1969. O poema narra a história de uma mulher que encontra uma cobra ferida, cuida dela com compaixão e é posteriormente mordida. Ao confrontar a serpente, ela ouve a resposta cortante: "Você sabia muito bem que eu era uma cobra antes de me acolher." Essa frase, repetida como um mantra em comícios e eventos políticos, transcende o literal. Ela se torna a declaração simbólica, um aviso, um espelho. A serpente, nesse contexto, não é apenas um animal, é um arquétipo, representa o engano que se disfarça de salvação, o poder que se apresenta como proteção, mas que fere quando menos se espera. É o símbolo do ciclo oculto, da verdade que se esconde sob a pele da narrativa. Ao recitar esse poema, Trump não apenas dramatiza uma história, ele invoca um padrão, um código, uma metáfora viva sobre confiança, traição e destino. E quando esse mesmo símbolo aparece no título de um filme que parece antecipar o assassinato de um de seus aliados políticos, Charlie Kirk, a espiral simbólica se fecha. O poema da serpente torna-se, assim, mais do que uma peça retórica, torna-se chave hermenêutica, um fragmento de linguagem que conecta o discurso, o cinema, a política e o ritual. E, como toda serpente, ele desliza entre os mundos, visível e invisível, literal e simbólico. A serpente, na tradição bíblica, é mais do que um animal. É o arquétipo do engano, da astúcia, da tentação, o ser que sussurra verdades distorcidas e oferece conhecimento com veneno. Na tradição escatológica, ela se entrelaça com a figura do anticristo e com a enigmática tribo de Dan, tribo que, segundo algumas interpretações, foi excluída da lista das salvas em Apocalipse 7, por sua associação direta com a serpente. Em Gênesis 49:17 está escrito: Dan será serpente junto ao caminho, uma profecia, um aviso, um código. Há quem diga que Donald Trump se identifica com essa linhagem simbólica, que sua recorrente evocação da serpente, especialmente ao recitar o poema da serpente, é mais do que teatral, é ritualística, uma forma de encenar sua posição como figura liminar, entre redenção e ruína, entre salvador e destruidor, entre o que revela e o que oculta. Ao conectar-se à serpente, Trump não apenas dramatiza sua política, ele inscreve sua figura em uma narrativa escatológica, onde o engano é revelação e o inimigo é também o espelho.
onde o salvador pode ser o executor, onde o ciclo se fecha com precisão simbólica. Outro detalhe simbólico que não pode ser ignorado é a vestimenta branca da personagem Julia Costello, interpretada por Carla Gugino. Costello é a testemunha-chave da conspiração no filme e aparece em momentos cruciais vestida de branco, cor que, na tradição simbólica, representa pureza, revelação e sacralidade. Mas, nesse contexto, o branco não é apenas uma escolha estética, é uma marca ritualística, um sinal de transição entre o oculto e o revelado, entre o silêncio e o testemunho. Curiosamente, ou talvez não tão curiosamente assim, Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, também vestiu roupa branca durante o velório de seu marido, um gesto que, à primeira vista, pode parecer pessoal, íntimo e espontâneo, mas que, à luz da narrativa espelhada entre filme e realidade, ganha contornos simbólicos profundos. Julia Costello, no filme, é a consciência que emerge do caos, a voz que rompe o ciclo de engano, a figura que carrega a verdade, mesmo quando ela é perigosa. Erika Kirk, ao vestir-se de branco, inscreve-se, ainda que involuntariamente, na mesma lógica simbólica, a de quem carrega o peso da revelação, a de quem, diante do espetáculo da morte, se torna símbolo de algo maior. O branco, nesse cenário, é a luz que atravessa a sombra, é o contraste que revela, é o véu que, ao invés de esconder, expõe. E quando duas mulheres, uma ficcional, outra real, vestem essa cor em momentos de ruptura, o que se forma é uma ponte simbólica, um espelho entre mundos, uma narrativa que se dobra sobre si mesma. Durante o velório de Charlie Kirk, um gesto aparentemente simples chamou a atenção de observadores atentos. Erika Kirk, ao lado de Donald Trump, teria feito o sinal conhecido popularmente como "Eu te amo" na linguagem de sinais americana, mas nem tudo é o que parece. Muitos analistas simbólicos e estudiosos da cultura esotérica contestam essa interpretação. Segundo eles, esse gesto não surgiu originalmente na comunidade surda, mas foi popularizado por Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás, como um símbolo de afiliação ocultista, um sinal que representa os chifres do diabo, usado como saudação entre iniciados para afirmar lealdade à besta que há de vir. A expressão facial de Trump ao lado de Erika, segundo esses observadores, indicaria plena consciência do significado do sinal, não como expressão de afeto, mas como código ritualístico. A grande mídia, como de costume, teria suavizado o gesto, atribuindo-lhe um significado inofensivo. Nesse contexto, o assassinato de Charlie Kirk deixa de ser apenas um evento político. Ele se transforma em sacrifício simbólico, uma remoção ritual de cena para servir a uma causa maior dentro da arquitetura ocultista. Kirk, figura influente da direita cristã americana, teria se tornado um obstáculo ou um mártir dentro de uma narrativa que exige purificação, substituição ou transição. O gesto de Cage com a mão piramidal, símbolo recorrente de sociedades secretas, hierarquias ocultas e controle simbólico, reforça essa atmosfera conspiratória. Ele não está apenas posando, está declarando, está codificando. O terno azul escuro que veste, combinado com o fundo que gradualmente se transforma em roxo, carrega uma carga cromática que transcende a estética. O azul, tradicionalmente associado à direita política, o vermelho à esquerda e o roxo à fusão, à síntese, a cor da realeza, da transição espiritual, da unificação simbólica. Nesse contexto, o roxo representa a dissolução da polaridade política, nem esquerda nem direita, mas uma nova ordem unificada, invisível, centralizada, ritualística, uma força que não debate, que impõe narrativa, que transforma a ideologia em espetáculo e espetáculo em controle. Essa leitura cromática sugere que o filme está sinalizando uma transição de paradigma, que as estruturas políticas tradicionais serão absorvidas por algo maior, algo que opera nas sombras, que escreve o roteiro antes que os atores entrem em cena. E quando tudo se funde, o gesto, a cor, a frase, o assassinato, o retorno de Saturno, o poema da serpente, o sacrifício simbólico, o que emerge é uma dramaturgia do fim, um ritual que se desenrola diante dos olhos do público, mas que só é compreendido por aqueles que duvidam dos próprios olhos, porque ver neste mundo não é enxergar,
e enxergar, neste ritual, é decifrar. O gesto da mão piramidal, feito por Brian De Palma durante uma entrevista em agosto de 1998, não pode ser interpretado como casual. Esse gesto funciona como uma assinatura ritualística, uma confirmação silenciosa de que o filme não é apenas um thriller político, é uma encenação simbólica, um ritual cinematográfico sobre o colapso da dualidade e o nascimento de uma nova estrutura de poder. A pirâmide, símbolo de hierarquia oculta, aparece como emblema da nova ordem, uma ordem que não se define por ideologia, mas por controle narrativo, que dissolve a polaridade entre esquerda e direita, entre verdade e mentira, entre realidade e ficção, e impõe uma síntese simbólica. Donald Trump e Elon Musk fizeram um sinal durante o velório de Charlie Kirk no domingo, 21 de setembro, com Jared Kushner ao fundo. A pirâmide, como símbolo, representa a hierarquia, vigilância e centralização. Quando feita com as mãos, ela funciona como saudação entre iniciados, como a afirmação silenciosa de pertencimento a uma ordem superior. A repetição do gesto por Musk e Trump, especialmente em momentos públicos e solenes, sugere que estamos diante de uma linguagem não verbal, que comunica mais do que palavras poderiam. Durante o memorial de Charlie Kirk, realizado no estádio State Farm, em Glendale, Arizona, uma cena discreta, mas carregada de significado, chamou a atenção dos observadores mais atentos. Jared Kushner, genro de Donald Trump e figura influente nos bastidores da política americana, foi visto sorrindo nas tribunas. Em um momento marcado por dor, comoção e reverência, sua expressão foi interpretada por muitos como descompasso ou frieza emocional, ou, para os mais simbólicos, como indiferença ritualísticas. A frieza de Kushner pode ser lida também como distanciamento ritual, como postura de quem observa o espetáculo de cima sem se envolver, como quem já conhece o roteiro, como quem já leu o script. A presença de Kushner, somada aos gestos habituais de Elon Musk e Donald Trump, frequentemente vistos fazendo o sinal da pirâmide com as mãos, reforça a leitura de que o memorial não foi apenas um evento de despedida, foi uma encenação carregada de códigos, um ritual público disfarçado de cerimônia privada. No filme, o personagem Tariq Ben Rabah, o atirador responsável pelo assassinato do secretário de Defesa, tem sua nacionalidade associada à Palestina. Interpretado por Eric Rosell, ator nascido em Quebec, no Canadá, o personagem escreve o conflito geopolítico no coração da trama conspiratória. Essa escolha não é neutra, ela carrega implicações simbólicas e políticas profundas que ressoam com narrativas contemporâneas de terrorismo, vigilância e manipulação midiática. Ao associar o atirador à Palestina, o filme não apenas constrói um vilão, ele codifica uma tensão global, inscrevendo o Oriente Médio como epicentro simbólico de conflito, sacrifício e disputa narrativa. Tariq Ben Rabah não é apenas um personagem, ele é vetor simbólico. Sua presença no filme ativa arquétipos de ameaça externa, de inimigo invisível, de figura que justifica o aparato de controle. E ao fazê-lo, Snake Eyes transforma o assassinato político em ritual geopolítico, onde o palco é americano, mas o eco é global. A Palestina, nesse contexto, não é apenas uma nacionalidade, é símbolo de resistência, de exclusão, de projeção midiática, e ao colocá-la como origem do atirador, o filme insinua que o espetáculo da violência está sempre ligado a narrativas maiores, narrativas que moldam a percepção pública, que justificam ações políticas que constroem inimigos. Essa escolha, feita em 1998, reverbera com ainda mais força em 2025, quando o assassinato de Charlie Kirk reacende debates sobre terrorismo, manipulação e engenharia simbólica. O filme, mais uma vez, parece ter antecipado não apenas um evento, mas um padrão. No filme, o lutador Lincoln Tyler toma uma decisão que altera o curso da narrativa. Ele se vende, aceita perder a luta deliberadamente, entrando no esquema para gerar uma distração. E é justamente nesse momento, quando os olhos do público estão voltados para o ringue, que o tiro é disparado. O assassinato do secretário de Defesa ocorre sob o véu do espetáculo. A luta, encenada, serve como cortina de fumaça. Este padrão se repete de forma inquietante no caso de Tyler Robinson,
o jovem acusado de assassinar Charlie Kirk. Para muitos, Robinson também teria se vendido, não por dinheiro, mas por função. Sua presença, sua prisão, sua narrativa funcionariam como distração ritualística, um elemento inserido para desviar o foco dos verdadeiros autores, para manter o público ocupado com um enredo superficial, enquanto o verdadeiro script se desenrola nas sombras. Ambos os Tylers cumprem o mesmo papel, sacrificar-se pela distração. Lincoln Tyler perde a luta, Tyler Robinson perde a liberdade, mas nenhum dos dois parece ser o verdadeiro protagonista do crime. Ambos são apenas peças sacrificiais, e há quem diga que Robinson, após cumprir sua função, será substituído ou eliminado, como ocorre com personagens descartáveis em rituais de transição. A engenharia da distração é uma das ferramentas mais eficazes da narrativa ocultista. Ela opera pela saturação sensorial, pelo excesso de estímulo, pelo espetáculo, pela comoção. E enquanto o público reage, chora, comenta, compartilha, o verdadeiro movimento acontece fora do campo de visão. Uma das imagens mais subliminares e potentes do filme é o olho que tudo vê, símbolo clássico de vigilância, controle e onisciência. O olho aparece como uma alusão direta ao sistema pay-per-view, uma ironia ritualística. O público, ao pagar para assistir à luta, torna-se cúmplice do espetáculo, não apenas espectador, mas participante passivo da encenação do poder e da violência. O olho, nesse contexto, não é apenas vigilante, ele é reflexo, ele é espelho. O público, ao assistir, consome, ao consumir, valida, ao validar, perpetua. E assim, o filme revela uma camada mais profunda, a de que o espetáculo é ritual, e o ritual é controle, que o olho não apenas vê, ele condiciona, ele programa, ele seleciona quem pode ver e quem deve permanecer cego. No mundo de olhos de serpente, e talvez no mundo real, o verdadeiro poder não está no palco, está atrás da cortina, e o olho silencioso e imóvel observa tudo, inclusive você. Diante da avalanche de paralelos entre o filme e o assassinato de Charlie Kirk, nomes espelhados, datas coincidentes, gestos simbólicos, locações ligadas a Donald Trump e até mesmo a presença de figuras como Elon Musk e Jared Kushner em momentos-chave, é legítimo considerar a possibilidade de que tudo não passe de uma coincidência. Afinal, o mundo é vasto, os nomes são finitos, e a mente humana é treinada para encontrar padrões, mesmo onde não há intenção. A coincidência, nesse caso, seria uma justaposição acidental de elementos narrativos históricos, sem qualquer plano oculto. Seria o acaso operando com ironia, e o público projetando sentido sobre o caos. Se tudo isso for coincidência, é uma coincidência tão precisa, tão coreografada, tão saturada de signos, que se aproxima da profecia. E se for ritual, é um ritual que revela mais sobre quem o encena do que sobre quem o observa. Porque, no fim, o verdadeiro espetáculo não é o que acontece no palco, é o que se revela ao olhar de quem assiste. E quem vê com os olhos da serpente nunca mais vê da mesma forma. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon, torne-se o meu patrono e tenha acesso a milhares de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.